E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, sou bolsista no projeto UBMap em Casa. A gente passou por um período de recesso, digamos assim. Ficamos um bom tempo sem os vídeos. Estamos voltando. A gente está muito animado com isso. E hoje eu trouxe uma questão que creio eu que não tinha sido traga, não tinha sido exposta ainda, né? E é uma questão de contagem, no qual não é uma questão difícil. Mas é muito interessante, a gente consegue observar bastante os aspectos das questões de contagem, agrupar por casos maiores, enfim. Uma questão muito interessante, para quem está se perguntando, é a questão número um da prova da OBMAP de 2018, a prova da segunda fase, né, nível 3. Então hoje a gente vai estar fazendo essa questão. De novo, qualquer dúvida que vocês possam vir a ter, vocês podem deixar nos comentários, eu vou tentar deixar o mais claro possível. E é isso, pessoal. Então vamos pro vídeo. Bom, como eu tinha falado para vocês, eu vou dar agora primeiro lendo a questão, tá? Diz assim: um número inteiro positivo é chamado de interessante quando termina com um algarismo que é igual ao produto de seus demais algarismos. Por exemplo, 326 e 1020 eles são interessantes, pois 3 vezes 2 é igual a 6 e também 1 vezes 0 vezes 2 ele é igual a 0. Basicamente, a multiplicação de todos os algarismos, exceto o último, tem que ser igual ao último. Bem tranquilo, de forma rasa, assim, bem por cima. E com isso a gente tem o seguinte, na questão A, né? Qual deve ser o valor do algarismo A para que o número 1, 4 a 8 seja interessante? Bom, até ficou em ordem como a gente colocou aqui. 1 vezes 4 vezes A tem que ser igual a 8. Tranquilo, a gente só montou uma equação, super tranquilo. A gente divide ambos os lados da equação por 4. Com isso a gente ainda vai manter a igualdade, claro. E a gente chega no número, né, que o A vai ser igual a 8 dividido por 4, A igual a 2. As questões da UBMAP são todas assim, a questão A tu tem que ler ela e tu tem que resolver na hora, basicamente. Tem que fazer uma resolução rápida, pois tu não pode estar perdendo tempo, porque como, né, nas questões posteriores tu vai ter que pensar bastante já nelas e é importante que tu tenha essa velocidade e, enfim, sempre são bem tranquilas. Bom, já indo agora para a questão B, a gente tem o seguinte enunciado: quantos números interessantes de quatro algarismos terminam com o algarismo 6? Bom, basicamente nessa questão aqui a gente tem assim, ó. Eu quero descobrir todos os casos possíveis, ok? No qual, tendo quatro algarismos, como eu coloquei aqui, ele ainda se mantém um número interessante e termine no dígito 6. Bom, o primeiro caso a gente pode abrir, né, o 6, e todo mundo concorda que ele pode ser escrito como 1 vezes 2 vezes 3. Basicamente, tu não consegue uma outra multiplicação que resulte em 6. Da mesma forma que, por exemplo, 12. Eu posso pensar em 2 vezes 6 e 3 vezes 4. Para o 6 isso não acontece, então ele só pode ser escrito como 1 vezes 2 vezes 3. Ok. Então a gente consegue tranquilamente perceber que a gente vai fazer uma permuta dessas três possibilidades. Isso é, o último número eu não posso mexer nele, ele tem que ser o 6. Pensando assim, de forma bem simples. No primeiro, eu posso escolher entre 1, 2 e 3. Então são três possibilidades. Se, por exemplo, eu escolho 1, aqui eu só vou poder escolher entre 2 e 3. Então são duas possibilidades. E aqui é o último número que sobra. Com isso, a gente vai ter no total uma permuta bem simples que resulta no 3 fatorial. E isso é, né, 3 vezes 2 vezes 1, resultando assim em 6 casos. Já no segundo, a gente também pode pensar em escrever o 6 como 1 vezes 1 vezes 6. Ainda vai se manter o mesmo número, e agora sim é o último caso, né, de como ele pode ser escrito. E com isso a gente vai ter mais três casos. Bem simples, agora a gente só vai permutar as posições onde esses números vão ficar. Mas Gustavo, por que que aqui, que também era uma permuta, enfim, foram 6 casos indo de baixo somente 3? Como está exemplificado aqui, aqui são números diferentes, então essa permuta, como a gente colocou aqui, funciona tranquilamente. Aqui embaixo, entretanto, a gente não consegue aplicar essa mesma, porque se eu coloco, por exemplo, 1616, né, a gente colocou os dígitos 1 em lugares distintos.
eu não teria como trocar esses 1s e obter um novo número. Eles basicamente vão se repetir. Com isso, a gente tem somente 3 casos, e eles já estão exemplificados aqui, sem problema nenhum. E com isso, a gente vai somar, então, obter 9 números interessantes. Claro, né? Aqueles que possuem 4 dígitos e terminam em 6. Agora a questão C ela já começa a ficar um pouco mais interessante. E o enunciado dela é o seguinte: quantos números interessantes de 5 algarismos, A, B, C, D, eles vão terminar com o algarismo zero? Então essa vai ser meio que a fórmula geral do número, né? Como que ele pode ser escrito. Em resumo, para que esse número seja interessante, isto é, para que a multiplicação desses 4 algarismos resulte em zero, pelo menos algum deles tem que ser o número zero, porque a gente sabe que toda multiplicação pelo número zero resulta também no resultado, né, zero. Exceto, claro, né, o algarismo A, né, ele não pode ser o zero, que é o algarismo das dezenas de milhares, porque senão eu teria, no final das contas, né, um número de 4 algarismos, e não um de 5. Isso porque, claro, o zero à esquerda, a gente já aprendeu isso, né, bem tranquilo, o zero à esquerda, ele não tem valor. Então a gente não teria um número de 5 algarismos, e sim um de 4. Continuando, a gente tem o primeiro caso, né? Pensamos assim, se pelo menos um deles precisa ser zero, vamos começar então somente posicionando um zero. Para posicionar esse zero, eu vou ter 3 possibilidades. Ou ele vai ficar no algarismo B, ou no C, ou no D. Então aqui nesse primeiro momento serão 3 possibilidades para esse posicionamento. Em cada possibilidade do posicionamento do zero, ainda vou ter nesse número aqui, no algarismo A, eu tenho 9 possibilidades, que vão de 1 até 9, né? Aqui no 2 eu também tenho mais 9 possibilidades. E, desculpa, no algarismo B eu tenho mais 9 possibilidades. E no C, mais 9 possibilidades. Basicamente, eu não posso colocar um outro zero aqui. Senão, de novo, eu estaria entrando no outro caso onde eu teria 2 zeros. Então, nesse primeiro momento, a gente vai posicionar somente um zero. E nos demais algarismos, ainda vai restar para cada um deles 9 possibilidades. Com isso, a gente vai ter uma soma bem simples, no qual, nesse primeiro caso, a gente vai ter 9 vezes 9 vezes 9 casos, e a mesma coisa se repete para os demais. No final das contas, a gente pode fatorar de forma bem simples essa soma, né? E escrever que a gente tem 3 vezes 9 ao cubo possibilidades, isso é, números interessantes, né? Formados. Isso, claro, posicionando somente um zero neles. Bom, e aqui agora, quando a gente vai posicionar dois zeros, a gente vai ter o mesmo número de possibilidades para o seu posicionamento que a gente tinha no caso anterior. Isso é, eu posso colocar ou no B e C, ou então no C e D, ou então no B e D. Então, novamente, a gente vai ter 3 possibilidades para posicionar o zero. Em cada uma dessas possibilidades, os algarismos restantes vão, da mesma forma que no caso anterior, cada um deles pode ter outras 9 possibilidades. Em resumo, cada uma delas vai me resultar em 9 vezes 9 possibilidades, que seriam 81, né? E então, com isso, a gente consegue facilmente perceber, principalmente quando a gente representa cada uma delas aqui, fica bem visível como a gente vai somar. Então, no primeiro caso de posicionamento do zero, são 9 vezes 9 possibilidades. No segundo posicionamento, 9 vezes 9. E no terceiro, mais 9 vezes 9. Da mesma forma, a gente vai escrever agora ele como sendo 3, a gente vai fatorar, né? E 3 vezes 9 ao quadrado possibilidades, ou então números interessantes com dois zeros. E por fim, agora, a gente vai ter o último caso, que é o mais simples, que são o posicionamento de 3 zeros. Quando feito isso, só vai haver uma possibilidade, posicionando eles nos algarismos B, C e D. Claro, não podendo ele estar posicionado no algarismo A. Com isso, a gente vai ter então que o resultado são somente 9 possibilidades. Bem simples, perto da complexidade dos outros nem se compara. Tendo então encontrado todos os casos possíveis, posicionando 1, 2 e 3 zeros, a gente não vai fazer a soma deles agora. E tranquilamente, nem mistério nenhum agora. A gente vai pegar o do primeiro caso, mais o do segundo e mais o do terceiro.
Aqui, de novo, não tem mistério nenhum, a gente simplesmente faz essa soma, ok? E mantém, e a gente encontra então o resultado final de 2.439 números interessantes possíveis, né? São números com 5 algarismos terminados em zero.